não usa nenhuma droga? Não uso nenhuma Nem droga. o zero, Álcool, né? De Bebo vez em álcool. quando. Pode crer. Álcool, final de semana um vinho, mas minha graduação toda fumei maconha. Minha graduação toda não, parte da graduação fumei maconha. Sim. Era um beberrão, bebia pra caralho, vodka, energético, dormia 3 da manhã, não fazia exercício, tinha sobrepeso. Eu tive bronquite pulmonar aguda, cara, de tanto fumar. Caralho. Eu tossia sangue, eu fumava derby vermelho. Caralho! Derbão vermelho, depois fui pro Marlboro. Na época que cigarro era barato. A minha graduação, cara, até o 5º período da graduação, eu não lembro de nada, velho. Eu nem tinha carteirinha da faculdade, eu nem tinha carteirinha da biblioteca. Era truco no bar, maconha, antes de ir pra aula, um fininho pra dar uma segurada. Bem fininho, fechava uns bem fininho, porque daí você podia fumar inteiro e não dava uma brisa tão forte. Assim. E era assim minha vida, cara. Aí no 5º período, eu desci do busão e tava indo pra casa a pé de noite, eu estudava de noite. E, cara, era 2 quadras e uma leve inclinação. Cara, eu cheguei em casa, velho, suado. Cansado. E, não sei, cara, ali me deu um negócio assim, acho que eu já tava meio exausto do que tava acontecendo, tava me sentindo meio zoado. Eu não conseguia, Monark, pra você ter uma ideia, bicho. Eu não conseguia fazer pergunta em sala de aula até esse período, porque eu tinha muita fobia social. Eu não conseguia perguntar na sala de aula. Na verdade, não é fobia social, porque eu ia pro bar, interagir e tal. Especificamente dentro do contexto de sala de aula, eu não conseguia me desenvolver e tirar minhas dúvidas. Tinha uma paranoia, uma insegurança. Eu me achava muito burro, cara. Muito burro. Pra caralho, assim. Tinha uma crença de burrice. Por que você se achava burro? Não sei, cara. Acho que minha adolescência toda foi meio zoada, assim, nos quesitos de amizade. No ensino fundamental sofri um pouco de bullying. Estudei em escola pública, então é uma parada... Pode crer. Não, eu entendo isso, eu sofri bullying, eu sei como que... Então, assim, não sei, eu sempre fui muito inseguro, assim. Não me achava uma pessoa muito foda, assim, muito boa. E aí, o que me salvou foi a bebedeira. Então, cara, na bebedeira eu era descolado. Eu era o cara que virava a latinha de cerveja mais rápido. Eu fumava. Eu chegava tudo no bar e todo mundo me conhecia. Cara, pensa assim, a cabeça de um jovem adulto, com seus 20 anos, entrou na faculdade, mudou de cidade, interior do Rio Grande do Sul, que já tem uma propensão maior a usar álcool. Cara, faculdade de interior, velho, é álcool, cara. Álcool. É, exato. Na sala de aula eu tinha muito medo e não conseguia me desenvolver. Eu era estranho pra caralho. No bar eu era um cara legal e tal. As pessoas reforçavam. Lembra que eu falei que todo comportamento gera uma consequência? No bar reforçava meu comportamento. E aí você bebia mais. Porra, aí eu falei aqui no lugar. Pode crer. Nessa bosta. Pode crer. Só que chegou um momento, cara, que eu tava acompanhando pessoas na internet. Eu fui criando uma rede modulatória de comportamento online. Eu segui o Paulo Musi. Eu segui uma galera do esporte, alguns corredores. Eu já ia acompanhando, não fazia exercício, mas eu acompanhava os caras. Eu já tinha umas camadinhas no meu cérebro de informação, neuroplasticidade sendo formadas. Aí tinha épocas que eu ia e bebia demais, eu já ficava meio culpado. Puta, o que o Paulo Musi ia falar de mim agora? É uma transição, cara, pra essas mudanças. A galera fala, como que virou sua chave? Teve um estopim, mas foi uma construção. A bomba foi sendo construída até que ela explodiu, mas foi uma construção. E essa construção foi via moduladores externos. Eu comecei a seguir a galera do fisiculturismo, segui o Lantuinho, eu segui o pessoal da Maromba, eu comecei a seguir alguns corredores. Falei, cara, legal isso, cara. Os caras falando de Batata Doce, Léo Stronda, vi as piadas dele. E os caras, achei massa, velho. Os caras começaram a criar um nicho ali de musculação, começava a chamar saúde, falavam de não sei o que, performance e tal. E aquilo começou a ser uma sementinha que foi plantando no meu cérebro. Eu já ia pro bar e bebia e ficava meio culpado. Eu já comecei a fumar cigarro e me sentindo meio mal. Queria começar a diminuir. Então o meu comportamento foi guiando aos pouquinhos pro outro lado. E cara, aí chegou um dia eu falei, porra, tá foda isso, não dá mais. E aí comecei a correr. Eu tenho até uma aula no RD onde eu ensino, ou tento ensinar, como você substituir um vício por um vício bom. Então o vício do cigarro eu transformei em corrida. No hábito. Eu comecei a correr e fumava ao mesmo tempo. Tipo, eu comecei a correr. Ah, tá, mas não corria fumando. Não. Eu saía a correr. Voltava cara, a fumar. eu corria meio quilômetro e quase morria. Morria, não tinha... Aí chegava em casa, tomava um banho e fumava um cigarro. Cara, aquilo ali já não era meu cigarro, já era
mais nocivo pra mim. Eu fumava contrariado, porque eu não conseguia parar. Aí com o tempo eu comecei a aumentar a minha corrida. E eu comecei a curtir o processo de correr. Começou a ficar legal, suar, me sentir bem, a endorfina da corrida e tal. Comecei a perder um pouco de peso, a calça afrouxou. Eu comecei a sentir outros prazeres, que não só na bebida e no cigarro. E chegou um momento que o cigarro estava atrapalhando minha evolução na corrida. Comecei a correr 5 km, eu fumava só quinta, sexta e sábado e domingo. E o cigarro, eu percebi que eu não evoluía na corrida por conta do cigarro. Aí eu comecei a ver o cigarro como nocivo. De verdade, estava me atrapalhando. Eu tava vendo que ele tava me atrapalhando. Você queria correr mais, você queria ter... E o cigarro travava. Então eu comecei a conseguir finalmente liberar o cigarro e cada vez eu corria pra substituir aquilo. Pode crer. E aí assim eu fui mudando, comecei a estudar. Eu comecei a perceber que conhecimento é poder. Quando você tem conhecimento, por exemplo, eu tô aqui hoje porque a gente não se conhecia. Sim. Você não me trouxe aqui porque você me conhecia e quer me divulgar. Por causa do seu conhecimento. Exato. Você quer ouvir eu falar, quer que eu fale pro seu público, quer que eu te ajude. Você que vai dar um bom papo e é o meu trabalho, ter bom papo. Exato. Então todo mundo ganha e você ganha, eu ganho, todo mundo sai ganhando. É uma troca justa, uma troca honesta, mas o meu conhecimento me trouxe aqui. Verdade. E na época eu percebi, não que eu ia chegar em lugares assim, mas eu percebi que, cara, assim, todas as pessoas que eu escuto e que eu admiro sabem algo. Ou executam um comportamento legal, ou falam uma coisa massa. Sim. E aí eu comecei a perceber que conhecimento te abre portas. E eu lembro que eu fui apresentar um trabalho uma vez e eu mandei bem no trabalho. E aí eu me preparei e tal, quase desmaiei de ansiedade, mas eu consegui me desenvolver bem na apresentação de trabalho. E eu recebi em troca dos professores e de um grupo específico de pessoas da minha turma. E aí eu recebi, depois que eu apresentei bem o trabalho, algo próximo ao que eu recebia no bar. Tá ligado? Entendi. Aí você trocou um estímulo por outro. Eu comecei a entender que não era só lá que eu podia ser legal, eu podia ser foda. Eu entendi que no campo do conhecimento eu também podia obter reconhecimento. E a recompensa a longo prazo do conhecimento é bem melhor do que beber e encher a cara pra caralho. Exato. E aí eu vi que eu conseguia desenvolver melhor com as minas. Que as minas achavam interessante. Você tinha um papo interessante pra trazer pra elas. Vou comer uma galera. Pensei na hora, vou comer o pessoal. Eu falei, tá certo. Vou comer um pessoalzinho lendo esse livro aqui. Eu vou ler esse livro e vou comer alguém. Você achando que pra você comer alguém você tem que beber, não. Lê um livro que você vai comer alguém. Cara, entendeu? Sim. Então, assim, a gente fala brincando, mas eu basicamente comecei a entender que conhecimento me traria uma recompensa social. Muito fodida. E, aquilo ali, quando entrou aquilo na minha cabeça, eu comecei a estudar pra caralho. Só estudar, correr. Bebia, final de semana saía, curtia. Mas, cara, passou aquela ideia de eu preciso estar aqui pra ter uma função. Feliz. Agora eu consigo aqui também. E aí, quando isso acontece, você meio que consegue diluir um pouco e você não fica naquela fricção, naquele comportamento de fricção. Eu comecei a estudar. Chegou no final da graduação, eu falei, cara, eu vou fazer mestrado. Vou pra Florianópolis fazer mestrado. Todo mundo riu de mim, todo mundo me falou, não, que vai pra Florianópolis, vai lá nos grandão, lá estudar numa federal. Eu estudei numa particular, cara. Monark, eu estudei numa particular do Rio Grande do Sul, no interior, e eu fiquei em 17º suplente no vestibular. Então tu foi malzão. Pra caralho, sabe quanto foi minha nota no vestibular? 32. De 100? De 100. Entendi, isso é bem ruim. É ruim pra caralho, velho. Mas não... Cara, imagina, 16º suplente. Aí como era uma faculdade particular, muita gente não foi fazer, porque não conseguiu FIA. Eu fiz FIA, pago até hoje minha faculdade. Eu financiei. E aí eu fui lá e comecei a fazer a porra da faculdade. Achei que não ia virar muita coisa, fui fazendo, eu estudei, entrei no mestrado, depois daí teve toda essa transformação. Eu comecei a ver o valor do conhecimento. Aí entrei no mestrado, fiz o meu mestrado em 1 ano, normalmente demora 2, fiz em 1. Entrei no doutorado, fiz o doutorado até 2020 com bolsa, ou seja, eu ganhava 2.200. Que legal! Com bolsa do governo para fazer o doutorado. E aí veio a pandemia, aí eu comecei a clinicar na clínica. Até então era dedicação exclusiva pro doutorado. E aí, cara, aí começou a virar a minha vida, né? Aí a primeira pessoa que me chamou para um podcast foi o Petri. Pode crer? E, cara, quando eu fui no Petri, a minha vida mudou para sempre, cara. Porque viralizou, a galera começou a ouvir
a galera começou a curtir, aí minha clínica, eu comecei a ter muito fluxo de paciente, aí me chamaram para outros podcasts, e aí eu fui falando sempre esses assuntos que eu falo aqui, e hoje eu tô aí com essa escola de 40 e poucos mil alunos. Isso foi uma sacada de business bem forte, assim, né? Imagino que, 40 mil alunos numa... É muita coisa, mano. É muita coisa. Fatura 1 milhão por mês. É muita coisa, velho. Pelo amor de Deus. 1 milhão por mês hoje a empresa. Aí, como conhecimento é bom, né? 2 anos atrás eu ganhava 2.200 numa bolsa de doutorado, cara. Cara, e foi rápido, né? Foi velho. Eu abri em janeiro, cara. Tem 42 mil. Caralho, a gente tá chegando, a gente vai chegar em 100 mil nessa porra. 150 mil. Eu gosto de falar isso, cara. Não é... A galera sempre... E assim, tudo isso aconteceu, Monark. E eu tenho as minhas ressalvas sobre quão foda eu sou. Ainda assim, eu tenho as mesmas ideias que eu tinha lá na graduação. Todo mundo tem medo, cara, sim, de não ser legal e tal. Sim. Mas eu gosto de falar isso não por uma questão de se achar. Não, eu quero que a molecada que esteja assistindo, essa é a minha função indo em podcast, tá? Eu quero que a molecada que esteja assistindo veja o conhecimento como uma coisa que dá poder. Não necessariamente por mal, pode dar pro mal também. Mas eu preciso que o povo entenda que, estudar... Porque quando a gente é adolescente, jovem adulto ou adolescente, a gente normalmente associa... eu tenho que estudar, sabe? Tem que estudar, velho. Sim, eu sou esse cara. Tem que estudar pra prova. Beleza, é um saco, velho, estudar pra prova. Sim. Prova e faculdade é uma bosta, tem matéria que você não vai gostar. Mas não deixa a faculdade atrapalhar seus estudos. Não deixa a parte acadêmica, porque eu não consigo fazer direito acadêmica, significa que eu não sou um cara que obtém conhecimento. Você obtém conhecimento. Sim. E tenta entender que essa obtenção de conhecimento, ela é extremamente importante para tudo que você for fazer na sua vida dali para frente. Você, por exemplo, se você voltar um pouquinho na sua memória e olhar as pautas que você teve aqui no podcast, muito provavelmente boas perguntas que você fez ou bons talks que você fez foi porque você leu alguma coisa antes e trouxe para conversa. Claro. Então, eu preciso que as pessoas... E eu vejo como essa uma grande missão minha, assim, um propósito meu de vir aos lugares e falar de comportamento, pra galera, primeiro, entender que se você tiver uma vida um pouquinho mais regrada, não precisa ser um paranoico, mas um pouquinho mais regrado em questão de alimentação, sono, fazer um exercício aqui e ali, ler meia dúzia de livro, muito provavelmente você vai ter uma vida muito boa. E segundo, cara, se você obter conhecimento, isso pode abrir portas que sem o conhecimento você nunca teria acesso.